Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Deus ama um povo, Deus decidiu amar, assim é o amor. O amor é algo que voluntariamente decidimos, né? E Deus decidiu amar um povo, e decidiu amar um povo por toda a eternidade. Tem propostas com esse povo, é claro, afinal Deus é glorificado em tudo, mas Ele decidiu abençoar esse povo. E o Salmo 129, versículos agora de 5 a 8, dizem o seguinte: sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós os abençoamos em nome do Senhor. O salmista, que começou o salmo falando da sua angústia, que era também a angústia de Jerusalém, porque ele se refere a algo que alcança toda a cidade, não apenas a sua vida, agora menciona o agir do Senhor, o proceder do Senhor para com aqueles que fizeram mal ou que terminam se alegrando no mal que sobreveio ao povo do Senhor. E então ele diz que sejam envergonhados e repelidos os que aborrecem a Sião. Por que Sião? Sião é um monte onde Jerusalém foi construído. É exatamente o monte da cidade, que é instrumento para a glória do Senhor, na qual o Senhor Jesus morreu e é chamado de o rei, o grande rei de Sião, Jerusalém, da cidade de Deus. Portanto, envergonhados e repelidos sejam os que aborrecem Sião, significa aqueles que maltrataram aquele povo que havia sido escolhido com um propósito. E é claro, não temos como fugir. Ele está se referindo ao propósito de trazer à luz Cristo Jesus. Aqueles que não entendem ou mesmo desprezam o plano de salvação, que desde o início Deus estava executando tão graciosamente. Porque Deus escolheu ali aquele povo e aquele lugar para um propósito que alcançaria todo mundo, abençoaria a todos aqueles que crescem em seu Filho. O propósito, como diz o Senhor em Gênesis capítulo 12, versículo de número 3: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Portanto, Deus escolheu e iria guardar, iria preservar. Significa, quando ele diz a Abraão que abençoaria os que abençoarem e amaldiçoaria os que amaldiçoarem, que Deus manteria sua palavra e nada nem ninguém poderia anular. A salvação ia acontecer. Isso significa que Deus é fiel. Deus é fiel. Por isso que o salmista se refere a eles como envergonhados os que aborrecem e os que não abençoam, como no final ele menciona. Afinal, Deus mesmo disse para Abraão que assim seria. Portanto, todos aqueles que tentaram impedir que o projeto de salvação acontecesse, maltratando inclusive o povo judeu, eles se tornaram inimigos do próprio Deus, porque o projeto é do Senhor. Essa é uma coisa muito importante que devemos guardar. A obra é de Deus. Eu sei que nós vivemos um período tenebroso. As igrejas viraram instituições meramente políticas, as denominações, muitas vezes regidas segundo o coração dos homens. Mas o reino é de Deus, não esqueça. Cristianismo, o reino do Senhor, tudo isso pertence a Deus. De tal modo que quando os homens resistem à obra do Senhor, à palavra do Senhor, a tudo aquilo que Deus ordenou, não os homens inventaram, mas Deus ordenou que fosse feito, os homens estão resistindo ao próprio Deus, de tal modo que estão tanto desprezando a obra da salvação, que é uma bênção de Deus para nós, quanto estão afrontando Deus que projetou esta obra da salvação. Portanto, Deus ama um povo e tem um propósito com este povo. E você deve, nessas palavras, sentir o conforto em primeiro lugar, porque Deus cuida do seu povo. Ele diz no final que a bênção do Senhor seja convosco, nós os abençoamos em nome do Senhor. Deus ama um povo de fato
E isso significa que Ele cuida, que Ele protege, que Ele guarda. Significa que Ele está com esse povo. Ainda que seu propósito seja ser glorificado na vida desse povo, também é abençoar esse povo. E Deus então estará presente. E isso deve confortar você, para que você nos dias maus clame, ore, chore na presença do Senhor, para que você possa persistir, perseverar, e para que nas dúvidas você lembre as promessas do Senhor e veja como Deus foi fiel à promessa feita a Abraão. 2000 anos antes de Jesus, Deus disse que seria fiel à sua promessa, ao plano redentor, e cumpriu cabalmente tudo aquilo que ele havia dito. Portanto, isso serve para nos confortar. De outro lado, serve também para que nós continuemos firmes no propósito de levar o Evangelho adiante, porque aquilo que Deus prometeu, Ele cumpriu e está cumprindo. E vidas são salvas por esta palavra. Algumas delas vão repelir, algumas delas vão desprezar, mesmo que seja uma bênção. Você poderia perguntar para alguém: quem rejeita uma coisa boa? Quem rejeita algo de bom, uma bênção, um presente? Quem que rejeita algo de bom? Algo que é só para abençoar. A salvação é isso, algo de bom. Jesus deu a sua vida por nós, Ele nos amou, Ele manifestou sua graça, sua misericórdia, sua bondade. Na cruz do Calvário, Jesus está mostrando tudo de bom. Não há nada de ruim para nós, é só algo bom. De forma que tanto somos abençoados aqui, nossa relação com Deus, o fato de Deus cuidar de nós, e mais ainda na eternidade, ou seja, nós temos uma esperança. Quando Jesus voltar, viveremos para sempre com Ele. Portanto, a salvação é algo maravilhoso. Mesmo assim, na dureza do coração do homem, o homem rejeita. Ninguém rejeitaria dinheiro caso estivessem distribuindo por aí. Mas o mais precioso presente, o mais precioso dom do Senhor para nós, o homem rejeita. E, portanto, nós devemos ficar tranquilos, sabendo que não é conosco o problema, mas com o próprio Deus. E aqueles que rejeitam, aqueles que perseguem a igreja, aqueles que nos maltratam, bom, no tempo certo, Deus mesmo dará contas pedirá contas de cada um e dará paga a cada um, porque no final das contas eles estão desprezando uma graça divina, algo de bom. Logo, isso deve nos chamar a atenção para outra questão: que você se dedique, que você agradeça, que você valorize esta obra magnífica que Deus realizou em Sião por meio de seu Filho e nos beneficiou com esta obra. Você deve viver a alegria da obra da salvação, porque é uma dádiva graciosa do Senhor. É verdade, você dirá, que muitas lutas, muito sofrimento, muitas angústias, muitos problemas vão nos acompanhando, mas exatamente porque estamos ainda neste mundo que o apóstolo João diz que jaz no maligno. E, portanto, nós vamos sofrendo toda essa perseguição dos homens maus, daqueles que, desprezando a Deus, odeiam também tudo aquilo que pertence a Deus. Mas descanse o seu coração. Aquele que prometeu é fiel. O que veio, voltará. E Ele que cumpriu o propósito de Deus, e Ele que consumou a obra da redenção, trará a glória para que nós nos alegremos para sempre com Ele. Portanto, lembre-se que Deus ama um povo, e Deus abençoa este povo. Todo aquele que se achegar a Ele é inserido neste povo, é abençoado dentro deste povo. E este povo deve perseverar até o fim. Persevere você também. Continue a sua jornada, certo de que tanto você deve ser um instrumento para a glória de Deus, quanto você deve se alegrar nas bênçãos de Deus, por Deus ter decidido amar este povo tão graciosamente. E é desse jeito que o plano de salvação glorifica o Senhor e alegra o nosso coração em Cristo Jesus. Louve ao Senhor e faça a obra dele. O mais pertence ao próprio Deus, que tudo planejou para o seu louvor. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Todo louvor, toda honra e toda glória ao Senhor, porque o Senhor é Deus, que amou um povo e nós fazemos parte dele. E assim nós te louvamos. Pedimos que nos livres dos homens maus. Sim, Senhor, ao nosso redor sempre há homens maus, que por várias razões más do coração tentarão, Senhor Deus,
fazer mal ao povo que tu amas, àqueles que tu amas. Ajude-nos, proteja-nos, guarde-nos e que a tua palavra, Senhor Deus, continue nos dirigindo para que perseveremos até o fim, na certeza de que o Senhor é fiel e cumprirá cabalmente tudo o que prometeu. Receba a nossa oração, nossa gratidão por tudo e tudo isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.